E o Juju, estou em homenagem ao Juventude hoje, tá? De verde. Está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem não venceu do Bahia, precisava vencer para manter a esperança matemática viva ainda, né? Mas aí o Juventude empatou por 1-1 num jogo absolutamente maluco no Alfredo Jaconi, que o Juventude poderia vencer por 2-1, até fez um golaço de bicicleta com Marcos Paulo. Ronaldo fez umas 3, 4 grandes defesas, salvou o Bahia. O Juventude perdeu uns 500 gols, um caminhão de gols. O Bahia também perdeu um caminhão de gols. No final das contas, o jogo terminou no 1-1. E eu vou dar aquela pitadinha aqui de provocação para vocês. Eu posso errar todos os palpites, mas dos jogos do Bahia eu cravo o resultado exato na maioria das vezes. É impressionante. 1-1 não traduz nem um pouco do que foi o jogo, mas no final das contas terminou 1-1. Péssimo resultado para o Bahia, péssimo resultado para o Juventude. Primeiro, Bahia. O Bahia se manteve ali na 7ª colocação com 57 pontos. Já trouxemos aqui a análise que o Bahia já está classificado para pré-Libertadores e vai ter que disputar ali aquela vaguinha pela 5ª posição, onde garante a vaga para a fase de grupos da Libertadores. O Bahia que nessa rodada perdeu posição para o Fluminense, que meteu 6-0 no São Paulo e abriu agora um ponto para o Bahia de distância. O Botafogo ainda vai jogar na rodada. Se o Botafogo pontuar aqui contra o Corinthians, vou botar aqui um empate, o Botafogo vai a 59 e abre 2 pontos para o Bahia novamente. Então a rodada para o Bahia já está sendo ruim, até porque pegava o Juventude no Alfredo Jaconi, virtualmente rebaixado para a Série B, e depois do empate o Juventude acabou de fato confirmando a queda. Então o resultado foi péssimo. E mais uma vez, projetando o futuro, o Bahia vai pegar o Sport na Fonte Nova. O Bahia deve golear o Sport, beleza, vamos botar aqui 3-0 na Fonte Nova. O Bahia deve chegar a 60 pontos pelo menos. Só que na última rodada pega o Fluminense no Maracanã. Vou até colocar um empate aqui nesse jogo, tá, gente? Vou jogar um empate nessa partida. Que na lógica o Fluminense deve ganhar, porque o Bahia não ganha de absolutamente ninguém fora de casa. Ganha tudo em casa, perde tudo fora. E quando empata é contra times da zona do rebaixamento, né? Empatou contra o Sport na Ilha do Retiro e agora empatou contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Então é um time que não joga bem fora de casa na maior parte do tempo e não consegue os seus resultados. E aí, o Bahia, para mim o teto do Bahia é chegar a 61. Lógico que pode chegar a 63 se ganhar os próximos 2 jogos, mas eu acho que chega no máximo a 61, talvez fique em 60. Se o Botafogo ganhar o jogo do Fortaleza, acabou, já passa o Bahia e o Bahia não pega o G5, que é onde garante vaga para a fase de grupos da Libertadores. Ou se o Botafogo ou se o Fluminense ganhar aqui do Grêmio, né, por exemplo, vamos botar aqui um 2-1 para o Fluminense, o Bahia também não pega o Fluminense. Então assim, para o Bahia ter alguma possibilidade de fato mais real de pegar essa vaguinha no G5, tem que vencer os próximos 2 jogos. Na lógica não vai, porque um desses 2 jogos é fora de casa, tá? Bom, esse resultado da derrota do Juventude para o Bahia foi excelente para o Santos, que venceu ontem por 3-0 o Sport, saiu da zona do rebaixamento, ultrapassou Vitória Internacional e o Santos vai pegar o Juventude não querendo mais nada. Então, um Juventude desmobilizado, acredito que o Santos deve fazer ferida nesse jogo, deve somar ponto, ou empatar, ou até mesmo vencer a partida. Neymar até falou que vai para o próximo jogo sim contra o Juventude no Alfredo Jaconi. É outra final para o Santos, cara. Não tem absolutamente nada garantido para o Santos, mas a tendência aqui pontue contra o Juventude e vença do Cruzeiro nessa última rodada aí. Bom, foi ótimo para o Santos a rodada, porque o Vasco afundou o Inter e foi péssimo para o Vitória, né? O Vitória que entrou na zona do rebaixamento de novo, e aí eu já vou linkar aqui rapidamente o Vitória. O Vitória precisa vencer o jogo de hoje para sair da zona do rebaixamento. Se o Vitória empatar aqui a partida de hoje contra o Mirassol, o Vitória não sai da zona. Chega a 40, encosta no Inter, fica a 1 ponto do Santos e pode terminar a rodada a 2 pontos do Ceará se o Ceará perder para o Cruzeiro. Vai estar vivo ainda na briga? Vai. Mas pelas projeções, gente, pelo que a gente já trouxe aqui de simulação da tabela de classificação, na lógica, o Vitória ele vai ter que ter 2 vitórias daqui para o final. Hoje, Barradão lotado contra o Mirassol. Se o Vitória ganhar 2 jogos, chega a 45. Vai escapar da Série B. Mas se o Vitória empatar 2 jogos e ganhar 1, existem riscos ainda significativos de queda para a Série B. Vou colocar aqui empate contra o Bragantino, empate contra o Mirassol e vitória contra o São Paulo na última rodada. O Vitória vai a 44. Só que pelo número de vitórias e pelo saldo de gols, o Vitória perde contra quase todo mundo.
Vamos supor que o Ceará empate 2 jogos, empata hoje contra o Cruzeiro e empata na última rodada aqui contra o Palmeiras. O Ceará passa o Vitória. O Santos deve ganhar do Cruzeiro na última rodada, passa o Vitória. O Inter, acredito que vence do Bragantino na última rodada, passa o Vitória. Então assim, o Vitória precisa de todo jeito ganhar o jogo de hoje para ter aquela gordurinha de, porra, se eu ganhar hoje eu posso me dar ao luxo, entre aspas, de perder contra o Bragantino para no Barradão fazer o jogo da vida, vencer e ficar na Série A. Então, o Vitória precisa vencer 2 jogos daqui para o final. Eu acredito que vai precisar vencer os últimos 2 jogos para cravar a permanência na Série A, tá? Ainda é um cenário difícil para o Vitória permanecer. E aí vamos lá, trazer aqui para vocês as probabilidades depois desses 2 resultados aí de ontem, né? Os 3, na verdade. O Santos 3-0 no Sport, o Inter perdeu para o Vasco de goleada e o Juventude que foi rebaixado para a Série B. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas, qualidade é padrão FIFA e segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Vamos para os gols também, tá? Lógico, aqui é o vídeo pacote geral, o pacote completo, irmão. O Sport com 100% de chance de queda para a Série B, ou seja, já caiu. O Juventude atingiu 100% depois da derrota contra o Bahia e a vitória do Santos contra o Internacional, contra o Sport, aliás. O Fortaleza está na marca ali de 78,5%. O Vitória, 54,5% de chance de queda. Tem que ganhar hoje desesperadamente, senão é ferro forte. E aí o Santos, que tinha mais de 60%, caiu para 30% a chance de queda depois da goleada contra o Sport e a derrota e a goleada que o Inter sofreu. O Inter subiu para 28% de chance para cair para a Série B. Ainda acho que o Inter tem um cenário ali de empatando um jogo, ganhando outro fica, ou talvez até mesmo só com uma vitória contra o Bragantino, o Inter deve permanecer na Série A. Mas tem riscos significativos. E o Ceará? Ceará não tem disso não, não tem disso não, tem disso não. Não, no Ceará não tem disso não. Vamos fazer um vídeo completo de pré-jogo de Ceará e Cruzeiro nas próximas horas, tá? O Ceará subiu a chance de queda para 6% já, e se perder hoje já sobe para 10%, viu? Abre o olho Ceará, abre o olho Ceará, já venho alertando. Cara, quem tem de 45 para cima aí, a chance percentualmente falando é nula, né? Ó, vamos começar aqui a falar de Juventude e Bahia lá no Alfredo Jaconi, com o primeiro gol da partida marcado por Ademir. Numa boa jogada de transição, o Bahia começou até bem o jogo, tá? Everton Ribeiro participando muito bem das jogadas. Esse gol do Bahia foi um gol bem construído em transição. William José faz o pivô, solta para Everton Ribeiro. Os dois tabelam ali na jogada de transição. Ele recebe o passe de Everton Ribeiro depois, solta o passe para Ademir. E Ademir, com maestria, corta para a esquerda, canhotinha e finaliza na bochecha da rede. O Bahia faz 1-0. O Bahia começa bem o primeiro tempo. Começou criando 2, 3 boas oportunidades. Teve chute de Ademir, que a bola desviada quase que enganou Jandrei. Teve o chute de Everton Ribeiro, a bola raspando a trave. O Bahia começou melhor e Everton Ribeiro, como sempre, né? O maestro da equipe. Mas não demorou muito pro Juventude reagir e empatar a partida não, tá, gente? Gabriel Talhari recebe o cruzamento da ponta esquerda e finaliza dentro da grande área. A gente falou, abre o olho o Bahia em cima de Gabriel Talhari. Marcelo Hermes consegue dar uma sorte aqui na dividida, né? Ele cruza a bola meio errada, a bola pega em Ademir, sobra para ele mesmo. Marcelo Hermes recebe o próprio cruzamento dele, do rebote dele, e cruza para Gabriel Talhari para dominar, fazer o giro e finalizar entre as pernas de Gabriel Xavier e no canto, sem chances para Ronaldo fazer a defesa. O Juju empatou. E a partir daí, principalmente no segundo tempo, foi um jogo bem maluco, né? A estatística até diz isso. Ao todo foram 33 finalizações, 4 chances claras de Juventude, 2 do Bahia. Era jogo hoje ontem para 3-3, 3-2, 4-3. Jogo bem maluco no Alfredo Jaconi, porque só a vitória interessava para o Bahia e para o Juventude. O empate era péssimo para os dois e acabou sendo empate. E, velho, tem um lance que acontece nesse jogo, que é um dos lances mais bizarros da Série A. É lance de trapalhões, tá, irmão?
Eu fiquei espantado quando eu vi aquilo ali. Eu falei, não, não é possível não, bicho. Estávamos aqui ao vivo no react, inclusive, da partida. E eu fiquei Entregando. espantado como o Bahia conseguiu perder esse gol. Primeiro, isso aqui é o reflexo da reta final do segundo tempo, né, velho? O Bahia tendo muito campo para correr, muito espaço e o Juventude no desespero, né? Se atirando, cedendo espaço nos contragolpes. E olha o contra-ataque do Bahia. Olha a desorganização que tá isso aqui. É a balbúrdia, já diria Rômulo Mendonça. Aí sai um cruzamento para trás, quase que sai um gol contra do Juventude. Aí, eu não sei aqui se é o Williams, é Thiago, sei lá, perde um gol na pequena área, a bola sobra para Ademir, tira a bola, eita, perde outro gol, eita, tira, meu Deus do céu. Pra narrar isso aqui é uma loucura, viu, irmão? Mas esse é um dos retratos do porquê o jogo terminou 1-1. É por isso que a gente fala, né, velho? Palpite é sorte, gente. Eu acerto muito palpite do Bahia, baseado em análise, lógico. Mas tem muito gatilho de sorte envolvido num palpite de acertar, cravar um resultado ou não. Tipo, olha esses gols que o Bahia perdeu. Cena dos Trapalhões, é muito bizarro isso. Aí tu olha pro Juventude que também perdeu vários gols. Ronaldo salvou o Bahia, fez 3, 4 defesaças. Senão o Juventude venceria o jogo de ontem. Então assim, quem deveria vencer o jogo? O Juventude. Criou mais chances claras do que o Bahia. Mas terminou 1-1 e ainda teve um gol ali anulado, impedimento na origem, né? Numa bicicleta de Marcos Paulo, golaço do Juventude. Então assim, nada surpreendente, o Bahia continua jogando abaixo do que pode fora de casa e continua sem saber o que é vencer. Já tem mais de 3 meses que o Bahia não sabe o que é vencer, longe da Fonte Nova. Esse é o Bahia que todos nós conhecemos nessa temporada. Ganha tudo em casa, perde tudo fora, nada muito fora da curva, tá? Bom, hoje tem Vitória e Mirassol lá no Barradão. O Vitória que chega pressionado depois desses resultados ruins e precisa vencer desesperadamente. Vai com Thiago Couto no gol, Alter Camutanga e Edu, Raul Cáceres e Ramon nas duas alas, Baralhas e William Oliveira na dupla de volantes, Aitor Cantalapiedra, Eric e Renato Kaiser no trio de ataque. É meio que um falso 5-2-3 ou um 3-4-3 ou um 3-5-2, como queiram. E o Mirassol vai com Walter, Gabriel, João Vitor, Lucas Jamon e Reinaldo, Danielzinho e José Aldo, Gabriel flutuando mais por dentro, na esquerda, como ponta esquerda, Alisson, na direita, Negueba, e de centroavante, camisa 9, Chico da Costa. Então o Mirassol vai escalado no 4-3-3 ou um 4-2-3-1, tá? Bom, a gente até trouxe aqui os palpites do GE, eles colocam o Mirassol com um favoritismo até para o jogo de hoje, que eu discordo muito. O Vitória que está muito mais animado, com muito mais fome para ter que vencer esse jogo de todo jeito, pela razão óbvia, precisa vencer. Já o Mirassol não. O Mirassol já está encaminhado à classificação para a fase de grupos da Libertadores. Então o Mirassol não corre nenhum grande risco de nada não. Vai jogar o jogo de forma leve. Isso tem um ponto negativo de certo modo para o Vitória. Porque, pô, pegar um time do Mirassol leve, que às vezes nem joga um grande futebol, mas como os caras estão tão leves, as coisas fluem naturalmente, arriscam aquela jogada que não arriscaria se tivesse sob pressão. Então isso favorece um pouco o jogo do Mirassol também, por ter tranquilidade e paz para trabalhar nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Você vê Mirassol e Ceará e você vê o que o Mirassol nem se esforça para vencer o jogo. Ao natural, o Mirassol faz um gol, faz 2 gols, faz 3 gols, vence o jogo e é isso, cara. As coisas vão fluindo pro Mirassol, ainda mais depois que o time sacramentou a classificação para pré-Libertadores. O Mirassol tem um bom time no papel, mas não para ser G4, não para ir para pré-Libertadores ou para Libertadores na fase direta. O time do Mirassol é limitado, gente, é time que briga para não cair. Só é ver aqui o mano a mano que a gente fez rapidamente. Dá um 7-4 aqui pro Mirassol, porém um 7-4 com cara de 6-5, contrabalanceando uma coisa com a outra aqui, tá? Meu time seria Walter, João Vitor e Lucas Alter, Reinaldo e Lucas Jamon, Danielzinho e Baralhas, Gabriel, Alisson, Eric e Renato Kaiser. Esse seria o meu time, então mesclando os jogadores do Mirassol e do Vitória. Bom, o Gé colocou 4-3-1 aí pro Mirassol, eu discordo muito, para meu Vitória é favorito para ganhar o jogo de hoje no Barradão. Tem um cheiro forte do empate, meu palpite foi até 1-1 pro jogo de hoje, mas lógico que o Vitória é favorito para vencer a partida. E ó, só para compartilhar aqui com vocês a tabela do Mirassol fora de casa, o Mirassol não é nenhum bicho papão fora de casa não, tá, gente? Apesar disso, tem uma boa campanha, lógico, né? Tem 21 pontos conquistados longe do Maião. E é o quinto colocado fora de casa. Mas
nos últimos 5 jogos só venceu 1. Contra quem? Adivinha contra quem? Contra o Meu Sport, porque foi beneficiado pela arbitragem. Tomou 3 do Corinthians, perdeu para o Atlético Mineiro recentemente, perdeu também para o Fluminense por 1-0, empatou recentemente aqui contra o Santos na Vila Belmiro sem jogar bem. Então, não é nenhum bicho papão, porém vai ser um jogo dificílimo para o Vitória vencer hoje lá no Barradão. Aguardar a partida, 4 horas, transmissão pelo Premier. Estaremos aqui para fazer análise pós-jogo depois, em vídeo e em live também. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações. Valeu, gente, aquele abraço.